Planejar e pagar as contas que chegam no início de ano em dia pode evitar endividamento. Ter mais de uma fonte pode ser a solução em muitos casos. Com a chegada de 2023, as despesas anuais aparecem. IPTU, IPVA, materiais e matrícula escolar são apenas alguns dos gastos que as pessoas precisam lidar nessa época. Por isso, um planejamento financeiro é fundamental no início do ano novo. Eu costumo normalmente, quando começa o ano assim, organizar meio que numa planilha, todos os gastos que eu tenho com contas, os gastos fixos assim, e sempre deixar um pouquinho de dinheiro separado caso dê alguma emergência, algum acidente assim, e também um dinheirinho esse para poder viajar ou fazer qualquer coisa assim diferente. Normalmente já no meio do ano a gente já se planeja, né? Já pensando em viagem, férias, as contas que começam no início do ano e eu acho que é importante esse planejamento prévio, né? Para não ser pego de surpresa. E normalmente acaba estourando um pouco. Por mais que a gente planeje, acaba vindo um gasto imprevisto, um custo que a gente não estava esperando ali, e é por isso que é importante antecipar. O planejamento financeiro envolve a organização das contas, das dívidas e da poupança. Organizar a renda e os gastos ajuda a entender para onde o dinheiro está indo e como fazer cortes nas despesas. Primeiro passo é a gente identificar como está a nossa vida nesse momento. Então, é olhar para o meu orçamento de casa e entender como que está aqui de despesa. Eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, ou daquilo que eu gasto cabe dentro do meu orçamento e eu ainda consigo tirar um pouquinho, poupar um pouquinho. Então, primeiro eu vou entender em que momento eu estou. A gente pode chamar isso de diagnóstico, né? Que é você fazer essa análise e entender o seu momento. A partir dali, eu vou priorizar. Eu vou olhar para o meu orçamento e falar, bom, se eu quero ter um ano melhor, um ano mais próspero, como que eu posso fazer isso? Os dois principais caminhos são, o primeiro, cortar a despesa. Por outro lado, outra parte do planejamento pode passar por procurar novas formas de renda. A outra ponta é o aumento de renda, é o incremento. Então, porque a gente às vezes olha só o lado meio vazio do copo, olhar o lado meio cheio. Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso diversificar a minha renda? Um dos grandes riscos que a gente tem é concentrar em uma única fonte de renda tudo aquilo que entra dentro de casa. Então, por isso que existe um risco quando só uma pessoa da família trabalha, ou quando, ainda que a gente seja aquela pessoa, aquele arrimo de família, a gente só tem uma fonte de renda. E aí, se de repente eu perco o emprego, ou a empresa que eu tenho, né, que eu trabalho, ou se eu for empreendedor, o negócio que eu tenho vai mal, toda a minha vida pessoal vai mal. Então, assim, se a gente conseguir incrementar a nossa renda, pensar ali uma ideia, uma criatividade, né? O brasileiro é marcado pela criatividade, seja revender algum produto. E para os gastos que ocupam o início do ano, a dica deste educador financeiro é evitar parcelar todas as despesas e se planejar com antecedência. O ideal é a gente se organizar antes, né? O antes é o agora. Quem esperar até fevereiro vai ter aperto financeiro, vai ter dificuldade e aí sim cai, né, naquele risco de entrar numa dívida com dinheiro de parente, com dinheiro de banco, com consignado, né? A gente vê muito brasileiro com endividamento, com consignado. Então, o grande conselho sobre essas contas que a gente sabe que a gente vai ter que pagar é fazê-las caber no nosso bolso, ainda que seja o parcelamento.